Fala galera, hoje eu queria falar sobre a equipe Jaguar e a história delas na Fórmula 1. Eles começaram em 99, nisso o grupo, né? Existia o grupo Stewart, o grupo Ford comprou e nomeou Jaguar, e aí eles entraram no ano de 2000 com o Cosworth motor Ford. Como de costume, as equipes costumam, né, fazer isso, que seria você contratar um piloto experiente e um piloto mais jovem. E foi o que acabou meio que acontecendo no ano de 2000. Eles contrataram o Ed Irvine e o Johnny Herbert, que são dois ingleses, né? Então foi uma dupla inglesa também. Não sei se teve alguma coisa de marketing e tal. E foi um ano assim meio decepcionante, já que se você parar pra pensar, e pelo que você pesquisava e ouvia falar, a Jaguar investia muito, o grupo Ford, né? Investia muito na Jaguar. E como você pode ver, eles acabaram ficando em nono na classificação, tiveram apenas 4 pontos. Botando aqui que você só pontuava do primeiro ao sexto lugar e tinha mais ou menos em cada temporada entre 20 a 22 carros, 4 pontos, que foram apenas duas vezes que eles pontuaram, foi muito pouco, e as duas vezes foi com o Irvine, que ele pegou um quarto lugar em Mônaco e um oitavo no lugar lá na Malásia. Enquanto isso, o Ebert não ficou, não pontuou em nenhum. Acabou que o Burt também entrou para correr uma vez lá no GP da Áustria. Também não pontuou. E nisso eles acabaram no ano de 2000 com apenas 4 pontos. Passou 2001. Outro ano, a Jaguar melhorou um pouco, teve até um resultado um pouco surpreendente. Começaram com o Burt e com o Irvine, né? Eu acho que viram ali que o Burt tinha um pouco mais de desempenho, só que acabou que logo na quarta corrida ele acabou saindo e nisso ele foi pra Prost, né? Mas enfim, o Irvine foi até o final. Já no lugar do Burt entrou o Pedro de la Rosa, que também não teve tantos resultados tão bons assim, surpreendente, mas conseguiu pegar duas pontuações. O que teve mais surpreendente foi um terceiro lugar em Mônaco com o Irvine, lá em 2001. E depois ele pegou um quinto lugar nos Estados Unidos. Nisso, o De La Rosa, em 2001, também pegou um sexto lugar no Canadá, e um quinto lugar lá na Itália. Eles ficaram com 9 pontos, acabaram na classificação em oitavo, subiram um pouquinho a mais, só que mesmo assim, por mais que a equipe pegou um pódio, estavam esperando mais da equipe, né? Já que, se você parar para pensar, era muito investimento. Chegou 2002, perdão, e que em 2002, com o Irvine e o Pedro de la Rosa, eles conseguiram logo no começo, na corrida da Austrália, um quarto lugar, e foram e o único que pontuou acabou sendo o Irvine, com um sexto lugar também na Bélgica e um terceiro lugar surpreendente também lá na Itália. Lembrando, é um carro até que fraco e a Itália é uma pista de velocidade, então um terceiro lugar foi muito bom. O De La Rosa acabou que não teve uma pontuação, não teve nenhuma pontuação, ele saía muito, né? Então ele não teve nenhuma pontuação, acabou saindo e virando piloto reserva da McLaren no outro ano, e o Irvine acabou se aposentando. Chegou 2013, uma mudança a mais, né? Novos dois pilotos, o Mark Webber, que vinha da Minardi, e o Antônio Pisonia, que era um brasileiro que mostrava ter talento. Então, teve dois, vamos dizer assim, inexperientes, que seriam o Webber e o Pisonia. O Weber foi muito bem, ele pontuou muito, não em questão assim de pontuar pods e tal, mas ele teve boas pontuação, por exemplo, no GP da Espanha e da Áustria ele pegou um sétimo lugar. Depois no Canadá, sétimo de novo. GP da Europa e da França, o sexto. Hungria, sexto. Itália, sétimo lugar. Então isso já fez ele pontuar bem. Diferente com o Pisonia, que ficou até o GP da Grã-Bretanha e não pontuou nenhum. Nisso foi trocado pelo falecido Just Wilson, que também não teve tão bons resultados, mas acabou pontuando uma vez com o oitavo lugar. Nisso a equipe deu uma, vamos dizer assim, uma melhorada, acabou na classificação em sétimo lugar, mesma coisa do ano que vem, mesma coisa do ano passado, e com 18 pontos, que foi até o momento, né, 2003, o recorde.
Chegou 2004, mais uma mudança, continuou o Weber com uns resultados bons e entrou mais um cara que seria um jovem, né, que seria o Klein. A diferença também foi monstra, o Weber sempre pontuando, pontuou no Bahrein, pontuou na Europa, pontuou na Grã-Bretanha, na Itália, enquanto o Klein pontuou apenas uma vez, que foi lá no GP da Bélgica. Nisso a equipe ficou com 10 pontos, sétimo lugar, e com tanto de investimento que a Jaguar recebia e o pouco resultado, porque era muito pouco resultado se você parar para pensar. Acabou sendo vendida pela Red Bull em 2005, né? O Klein continuou na Red Bull e o Weber foi para Williams BMW. Depois ele ficou na Williams e aí ele foi para Red Bull e se aposentou lá, né? Teve essa mudança, essa compra. Então esse foi o fim da Jaguar. Não teve muito assim o que, como que eu posso dizer, o que apresentar, por mais que tenha pegado 2 pódios. Foi uma equipe que ficou muito lembrada pelo carro bonito que tinha, e na minha opinião era um dos carros mais bonitos que tinha sempre no grid, chamava muita atenção. Infelizmente ficou apenas 5 temporadas, né? Sem pole, com 2 pódios, sem vitória, e não foi o tanto esperado não era o esperado que a Ford o que a Ford esperava, né? Enfim, galera, é isso que eu queria falar. Essa é a história da Jaguar. Desculpa aí se eu confundi algumas partes, é porque tentar lembrar essas coisas assim fica meio difícil. Enfim, se você gostou, deixe seu like. É isso aí, galera. Valeu e tchau.